O Consolador nunca te abandona. E no meio do teu buraco, no meio da tua situação difícil, Ele ainda te lembra o que Deus te prometeu. Ele é o que fala: pode enxugar a tua lágrima, porque o choro só dura o período de uma noite, mas a alegria, diz o Senhor, vem quando começa a amanhecer. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, no livro de Efésios, uma carta à igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma sabedoria em comum, não só como filósofo, não só como escritor, mas também como apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha um dom diferenciado para o ensino, para a abertura de portas. Ele tinha uma coragem diferenciada e ele tinha uma visão que poucos seres humanos naquela época conseguiam ter. Por quê? Ele foi instruído dentro do judaísmo mais rigoroso. Ele era fariseu de fariseus e ao mesmo tempo ele era cidadão romano e ao mesmo tempo ele foi um perseguidor da igreja e depois vira apóstolo da mesma igreja que ele perseguiu. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele literalmente experimentou os dois lados de tudo. Por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que precede esse versículo é: tanto sei ser humilhado quanto exaltado, sei passar fome, sei ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar qualquer coisa. Eu já experimentei todos os extremos e sei que no final eu vou sobreviver. Porque quem me fortalece não foi a faculdade que eu fiz aos pés de Gamaliel. Quem me fortalece não é um diploma, quem me fortalece não são as doações que eu recebo, quem me fortalece é o Senhor. Então o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, principalmente no capítulo 5, ele vai dar muitas instruções importantíssimas para a igreja. E no versículo 18, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há excessos, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro a gente tem que parar para pensar o seguinte: na Bíblia não existe coincidência. Se está escrito é para a gente meditar. Sabe o que é meditar? É imaginar as coisas. Porque o apóstolo Paulo, tão inteligente, tão usado por Deus, tão cheio do Espírito, vai comparar a embriaguez do vinho com ser cheio do Espírito Santo? É só você parar para pensar. Um tempo atrás eu estava numa viagem e fui visitar uma vinícola. Sabe a vinícola onde produz vinhos? Onde eles amassam as uvas, fermentam e fazem aquilo virar vinho. E aí tinha uma banca de degustação. A pessoa sentava, ela pagava para visitar toda a vinícola e depois ela sentava ali na banca, ela podia provar algumas coisas que era produzido naquela vinícola. Estava eu e Janine e tinha um casal que já era de uma idade maior do que a nossa, talvez uns 65 anos o casal, imagino eu. E eles já estavam ali há muito tempo provando. Agora, ele falou: agora eu quero provar da outra uva. Aí servia. Agora eu quero mais não sei o que. Ele começou. E depois de muito tempo, ele olhou para mim, nunca tínhamos nos visto na vida, e falou assim: você é muito especial. Eu falei: será que é Deus falando comigo ou o homem já está bêbado? Eu não sabia. Eu estava na dúvida. E o cara falou assim: você é muito especial. Eu falei: meu Deus. Aí, Janine, será que é Deus? Eu falei: não sei. Aí a mulher dele falou: não liga não, que ele fica emotivo quando bebe. Aí eu falei: ah, que bom, não tem problema não. Quer um abraço? Quero. Aí fui lá dar um abraço, um beijo. Aí a mulher falou uma coisa interessante. Ela falou assim: e já está na hora de parar, Ernesto. Porque essa é a fase boa, essa é a fase que ele começa a rir. Se ele continuar, ele começa a ficar violento. Então a mulher já devia ter uns 40 anos de casada com ele, já sabia a hora de falar: opa, tá bom, vamos carregar o homem daqui. Por quê? Primeiro que a embriaguez tem níveis. Você pode tomar uma taça de vinho, ficar relaxado, tomar 2, ficar feliz, tomar 5, começar a perder a consciência. São níveis diferentes. E o apóstolo Paulo está escrevendo numa época onde tomar vinho era altamente cultural, como até hoje é
no meio judaico, altamente cultural. Então ele precisa usar algo que é a realidade do povo para comparar com o espírito que ele vai explicar. Porque o ser humano em geral, sem analogias, sem histórias, não consegue entender o que é profundo. Então ele fala o seguinte: olha, sabe quando vocês bebem, passam do limite e pecam porque a embriaguez é pecado? Quando você passa do limite, sabe como é que você fica? Sei, como você fica? Perco o controle. Por quê? Tudo que te enche, te domina. Tudo que te enche, te domina. Se você começar a se encher de açúcar, se enche de açúcar, a tua glicose vai começar a dominar a tua saúde. Se você começar a se encher de maldade, de fofoca, de pornografia, só de coisa ruim, o teu coração vai começar a se transformar num coração impuro. O que te enche, te domina, te controla. Então o apóstolo Paulo foi muito feliz em usar uma analogia em que aquele povo, e hoje no Brasil, muitas famílias não foram destruídas pelo vinho, porque é uma bebida que ainda nem normalizou no Brasil, mas pela cachaça sim. Quem conhece um cachaceiro aqui? Hã? Quem conhece os cachaceiros? Quem já teve um problema desse dentro da família? É problemático ou não é? Quantos filhos viram seus pais espancarem suas mães por causa da cachaça? Muitos. Mas provavelmente aquele pai não queria ter feito o que fez, mas ele não estava no controle. Do que ele se encheu, ele foi controlado. O apóstolo Paulo continua: olha, então, ao invés de vocês buscarem a embriaguez do vinho, e por que o povo naquela época e até hoje busca a embriaguez do álcool? Vamos lá, me dá um motivo. São vários. Estou muito feliz, quero comemorar. Vamos tomar uma? Vamos. Estou triste. Vamos tomar? Vamos. Não estou fazendo nada. Para quem gosta, tudo é motivo, gente. Brasil ganhou, toma. Brasil perdeu, toma, também empatou. Melhor tomar para garantir. É ou não é? Meu Deus. Então, o apóstolo Paulo sabe como funciona o dia a dia, muito inteligente. Então ele fala o seguinte: olha, para que você tenta se encher da bebida? Para ficar feliz? Para esquecer as mágoas? Para esquecer teu sofrimento? A Salomão diz em Provérbios: dê bebida forte ao mendigo, ao miserável, para que ele esqueça da sua miséria. Está escrito na Bíblia. Ou seja, às vezes você vê, esse dia viralizou um vídeo muito bom no Instagram, que é um bêbado olhando para a câmera e falando assim: eu estou aqui para ser sincero com vocês. E estão filmando ele assim, programa de TV filmando ele, e eu quero R$15, não é para alimento, não é. É para bebida, é para cachaça. E eu garanto que é o único dinheiro nesse país que não será desviado por motivo algum. Se você me der para cachaça, vai para cachaça. Ou seja, o homem estava determinado mesmo. Mas a pessoa está na miséria, ela não tem esperança, não está conseguindo colocar comida na mesa dos filhos. A cachaça, não sei quanto quer, mas vamos supor, R$2 a dose. É lógico que ele vai tomar a cachaça para cair, para 8 horas da noite ele dormir, esquecer. Só que no processo até dormir ele já bateu nos outros, já bateu o carro, se ele dirige, ou já fez um problema, já fez um escândalo. Mas a intenção dele é o seguinte: eu preciso sair desse problema, eu preciso desconectar dessa situação, eu não consigo fazer isso sozinho, então eu vou para a embriaguez. Ou seja, ou por felicidade, ou por infelicidade, ou por não estar fazendo nada, ou por companhia, mais companhias, ou por influência de alguém, as pessoas acabam se embriagando. Aí o apóstolo Paulo falou assim: então, pega esse motivo aí, pega o que você busca na embriaguez do vinho e aprende o seguinte: ao invés de usar o vinho para sair da tua tristeza, ou para se alegrar porque você está com uma grande vitória, ou porque não está fazendo nada, se embriague do Espírito Santo. Peraí. Eu sou crente desde criança e eu nunca entendi bem isso. A ficha, infelizmente, caiu muito tarde para mim.
Porque você só consegue entender por que você troca o efeito de uma bebida pelo efeito do Espírito Santo quando você entende quem é o Espírito Santo. Primeiro, Deus cria o mundo. Envia seu único filho para sentir o que a gente sentia como seres humanos. Carregar os nossos pecados na cruz e ressuscitar e estar sentado hoje à destra de Deus. E quando Jesus tem que subir, os discípulos falam, peraí, e a gente? Ele fala o seguinte, não vos deixarei órfãos. Eu vou começar a explicar quem é o Espírito Santo. Eu não vou te deixar órfão. Se teu pai morreu, se teu marido te abandonou, se teu pastor não estava nem aí para você, você ficou de igreja em igreja, se ninguém nunca deu a mínima para você, se você foi reprovado 10 vezes no Enem, se você se sente o mais rejeitado, a mais feia, o mais colocado de lado do mundo, eu não te deixo órfão. Eu estou enviando o Consolador. Quando você é abandonada e vai buscar consolo em outro homem, você está pisando no Espírito Santo, que veio para a terra para ser teu Consolador. Eu vim para te consolar, você vai no outro homem? Quando você está buscando um dinheiro, vou pegar um empréstimo no banco, eu estou muito mal, pelo menos eu reformo meu banheiro, compro um carro novo, me sinto melhor, o Espírito Santo. E eu? Eu vim para te consolar. Você vai buscar no dinheiro o teu consolo? Eu deixei toda a glória? Eu podia estar no céu com Cristo, eu podia estar desfrutando de tudo, eu vim aqui para te consolar. A principal missão do Espírito Santo é ser o teu consolador. Você está me trocando por outra coisa que não vai te consolar? Senão não tinha gente no quarto casamento, no quinto casamento. Se homem consolasse, se dinheiro consolasse, não tinha rico se matando. A única coisa que consola o ser humano não é Rivotril, não é o antidepressivo. A única coisa que controla o ser humano, a única coisa que coloca o ser humano no eixo, que consola de qualquer situação que você esteja passando, é o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo falou, não vai para a bebida, vai para o Espírito, porque eu não sei qual é o teu problema, mas Ele vai resolver, Ele vai consolar. Mas tem mais, o Espírito Santo é muito mais do que isso. Espírito Santo é a pessoa que colocou Jesus na barriga de Maria, lembre-se disso. A Bíblia diz, e Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Então você veio aqui nessa noite adorar Jesus, que é uma obra do Espírito Santo na barriga de Maria. Só para você entender o tamanho do Espírito Santo, que não está escrito a palavra trindade na Bíblia, mas a teologia definiu assim, e a gente costuma achar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, como se fosse o menos importante. E se fosse assim, não seria aquele que tinha colocado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na barriga de alguém. A Bíblia diz que antes da terra ser formada, o Espírito, não é o Criador nem o Filho, o Espírito pairava sobre as águas. E presta atenção, a geração que vai ver o Apocalipse, que vai experimentar o fim, que vai precisar ter toda a força necessária para enfrentar o que está por vir, a nossa geração não está com Cristo pessoalmente e nem com Deus Pai. Ele deixou o Espírito Santo. Tem um motivo para isso. Porque a Bíblia diz que Ele não só é o Consolador, Ele também é aquele que vai revelar as coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, o Espírito profético só pode agir hoje na terra por causa da manifestação do Espírito Santo. Porque Ele é quem revela o que ainda vai acontecer. Mas tem mais. Não é só isso que Ele é, não. A Bíblia diz o seguinte, só para você entender quem é o Espírito Santo. Se você blasfemar, falar mal, falar o que não é verdade, colocá-lo numa posição que não é dele, se você diminuir, se você denegrir a imagem, se você blasfemar contra o Pai, o Criador de todas as coisas, Ele vai te perdoar. Se você blasfemar, fizer a mesma coisa, pisar em Jesus, o Filho, aquele que deu o seu sangue na cruz por você, Ele também vai te perdoar. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz, é pecado eterno, não tem perdão, nem nessa era e nem na era por vir. Então quando o apóstolo Paulo fala assim, não fica
embriagado de bebida, mas fica embriagado do Espírito Santo, ele sabia quem era o Espírito Santo, por isso que ele está recomendando para a igreja. Você não tem como entender o efeito do Espírito Santo na vida de uma pessoa se você não entender o efeito da bebida alcoólica na vida de uma pessoa. Porque essa é a comparação bíblica. Você que já bebeu ou conhece alguém que bebe, tem gente que bebe e não faz nada e dorme, é ou não é? Já viu gente que bebe e dorme? Tem gente que bebe e fica engraçado. Começa a contar piada, fica solto, chama para dançar, vamos dançar. Todo mundo dança com todo mundo. Tem gente que bebe e fica violento, sim ou não? Tem gente que bebe e não acontece nada, o cara fica olhando assim, ó, tranquilo. A mesma bebida determina reações diferentes, porque é o teu corpo que reage. Então o mesmo Espírito Santo faz um rir, faz outro cair, faz outro ficar sentado sem fazer nada, faz outro ler a Bíblia e receber uma palavra. O efeito não é do Espírito, é teu. Do Espírito agindo em você, é de acordo com a tua fé, é de acordo de como você reage às coisas espirituais. Simples assim. É por isso que você olhar para quem está sendo batizado com o Espírito Santo ou debaixo da influência do Espírito Santo e falar, não concordo, é igual briga de bêbado. É briga de bêbado. É o bêbado que falou, pô, escandaloso esse bêbado. Só porque você dorme ao invés de gritar, os dois estão debaixo da mesma bebida. As reações são diferentes. Continua ou não? Então nós nunca vamos ser cheios daquilo que não conhecemos. Se a igreja dos últimos dias não estudar profundamente o Espírito Santo, não vai ter vontade de bebê-lo e beber a ponto de se embriagar. Porque tem o seguinte também, gente. Se você tomar uma taça de vinho por dia, você nunca vai ficar bêbado. Quem sabia disso? Sabia? Da mesma forma que se você tiver só um tempinho com o Espírito Santo por dia, também não fica bêbado. Vamos lá. O que acontece? O que te faz entrar num processo de alcoolismo? Eu já cuidei de muitos alcoólatras. Frequência, quantidade e constância. Isso é que faz uma pessoa virar alcoólatra. Frequência, bebe muito. Quantidade, litros e litros. E a constância é todo dia. Da mesma forma, quem é que vai para a academia? Quem treina? Quem treina? Não é possível que aquele irmão treine, aquele que levantou ali. Começou ontem, não é possível. Aí, quem aqui treina e já está no shape, tá bonito, tá bonita. Fica de pé aí, varão. Fica aí você. Você mesmo, barbudo. Não tá tanto assim não, mas tá. Meio convencido, se levantou muito rápido. Escuta só, meu irmão. Fala pra mim de verdade. Se você treinasse, na época que você não tinha esse corpo, toda terça-feira, 1 hora por dia, toda terça-feira, hoje você teria esse shape? Só treinasse as terças. Não. Não teria, cara. Como é que a gente quer treinar a vida espiritual só no domingo e ficar no shape espiritual? Ou seja, para o corpo, que vale menos do que o espírito, você quer treinar todo dia para ficar no shape. Para o espírito só no domingo? Tem algo errado com a gente. É por isso que a gente nunca fica bêbado do Espírito Santo. Aí vai buscar o consolo na bebida, na prostituição, no palavrão, na pornografia e em tantas outras coisas, para substituir o que só o Espírito Santo dá. Um casamento que é cheio do Espírito Santo vai passar pela mesma crise quem não é, só que não termina. Um homem que é cheio do Espírito Santo passa pela mesma tentação de quem não tem, só que não cai. Não é porque você vai estar embriagado do Espírito Santo que você vai virar um anjo na terra, não. Vai continuar tudo igual, problemas de tudo quanto é tipo. Só que agora, os anjos do Senhor
estão acampados ao teu redor. O sangue do Cordeiro está nos umbrais das tuas portas. O Espírito Santo vai funcionar como um GPS, como o Waze, falando, vira à esquerda em 300 metros, você vira. Somente quando você está cheio o suficiente, o Espírito Santo começa a ser o teu guia, porque ele começa a te controlar. Aquilo que você se enche, te domina, te controla. Se você se enche do Espírito Santo com constância, frequência e quantidade, você consegue ser controlado por ele. Nunca mais você toma uma decisão burra. Nunca mais você escolhe o lado errado. Nunca mais você bota teu dinheiro onde não era para colocar. Nunca mais você é enganado e ludibriado. Nunca mais você coloca as tuas emoções na esperança de outro ser humano. Suas emoções ficam na mão de Deus. Ninguém consegue mais brincar com teus sentimentos, porque agora os teus sentimentos já têm dono e ninguém consegue tirar da mão dele. O Espírito Santo também não é só o Consolador. A Bíblia diz que ele nos ensinaria todas as coisas. O próprio Jesus fala o seguinte, eu vou deixar o Consolador, ele vai ensinar e vai lembrar aquilo que eu já deixei para vocês. A função do Espírito Santo é te ensinar o que você não sabe, além de te consolar, e te lembrar as coisas que Deus já te falou e você esquece. O que eu estou vivendo hoje não é fruto da minha capacidade, é fruto de uma palavra que durante a minha adolescência eu esqueci, e em algum momento o Espírito Santo tem que me meu filho, Deus não prometeu? Não dá para sair dessa vida de pecado e se consertar não, porque está na hora de eu te usar? Você não quer se arrepender, não quer começar a caminhar pelo caminho do arrependimento, que é o único lugar que nos leva a Deus, o arrependimento, para eu poder fazer na tua vida o que eu te prometi quando você tinha 8 anos de idade? O Espírito Santo nos lembra as coisas que Deus nos falou e a gente já esqueceu. Quantas coisas Deus te falou e você esqueceu? Tem gente que recebeu uma palavra aqui quando ainda era pequenininho, pequenininha. Teu pai profetizava, tua mãe falava sobre você, tua tia, tua avó orava, alguém. Um dia você foi numa igreja, alguém falou alguma coisa para você. Você pode ter esquecido, o Espírito Santo é responsável de te lembrar. O Espírito Santo, ele é tão poderoso que em Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, quando você troca de consolador, você está entristecendo o Espírito Santo. Quem me consola é o Espírito Santo. Eu já perdi muita coisa na vida. Eu perdi pessoas que eu amava, minha mãe. Eu perdi uma empresa e quebrei num nível de não saber o que é comer no outro dia. Eu já passei por vergonhas muito difíceis, muito duras. E eu posso te falar que quando você está no fundo do poço mesmo, o advogado não resolve, o gerente do banco nem te atende, os amigos desaparecem, mas o Consolador nunca te abandona. E no meio do teu buraco, no meio da tua situação difícil, ele ainda te lembra o que Deus te prometeu. Ele é o que fala, pode enxugar a tua lágrima, porque o choro só dura o período de uma noite, mas a alegria, diz o Senhor, vem quando começa a amanhecer. Lucas 11:13 diz que Deus dá o Espírito Santo a quem pede. E essa parte vai ser com ele, você vai pedir o Espírito Santo. Não, mas você vai pedir o Espírito Santo como um alcoólatra. Pede o álcool quando está faltando. Ontem eu gravei um Brunecast, o nosso podcast, com uma moça, hoje é uma grande pregadora, e teve uma vida tão difícil, de tanto abuso, de todos os sentidos, de tanta miséria. E ela fala que o pai dela era tão alcoólatra, que quando ele não conseguia, eles eram muito pobres, não conseguiam o dinheiro da pinga, ele tomava álcool etílico. O álcool de casa.
O ser humano consegue ser dependente nesse nível, de se humilhar nesse nível para o alto, que não se humilha para o Espírito Santo? Não consegue pedir com o mesmo fervor o consolo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo? Você prefere depender do que toma a tua mente para o mal do que aquilo que vai te levar para a eternidade? O que está acontecendo com a nossa geração? Porque o Espírito Santo é a promessa de Jesus para a geração que vai ver o fim. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar quem vai conseguir entender exatamente o que você está passando. O Consolador, o Instrutor, aquele que vai te lembrar de todas as coisas. Aquele que vai cuidar de você nos dias mais difíceis. Ele sabe exatamente. Fala assim, mas é que a depressão é muito profunda. Não existe nada que o Espírito Santo não entenda melhor do que você. E a maioria das vezes, você clamar ao Espírito Santo, você não vai precisar nem usar palavras. As tuas lágrimas já comunicam exatamente o que você está precisando. Ele entende até teus pensamentos, quanto mais tuas lágrimas. Quantas vezes em desespero eu dobrei meus joelhos e não sabia o que falar, porque eu não tinha nem o que falar, eu estava sem força, mas meus joelhos dobrados foi tudo que o Espírito Santo precisava saber para agir na minha vida. E nessa noite eu quero te desafiar a clamar pelo Espírito Santo, a pedir pelo Espírito Santo. A nossa vida não vai ser possível nessa terra sem a ação do Espírito Santo. O nosso casamento só fica de pé se o Espírito Santo intervir. A nossa vida financeira só vira bênção e não maldição se o Espírito Santo intervir. Nossos filhos só crescem nesse mundo mal, nesse mundo louco que a gente está vivendo, se o Espírito Santo tocá-los enquanto eles dormem. A Bíblia diz que o Espírito de Deus fala com o espírito do ser humano enquanto ele dorme. De noite, quando eu boto meus filhos para dormir, eu coloco a mão na cabeça deles e falo, Espírito Santo fala com eles enquanto eles dormem. Tem coisa que eu ensino, entra por aqui, sai por aqui, mas o que o Espírito Santo coloca na mente deles não sai nunca mais. E eu quero orar por você agora. Fica de pé. Pedindo para que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer. Em nome de Jesus nós declaramos a ação poderosa e tremenda do Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vai revelar as coisas que ainda vão acontecer na vida de cada um que está aqui. Você não vai ficar cego na multidão, você não vai ficar sem direção. O Espírito Santo vai revelar os próximos passos. Aquele que vai te lembrar do que você já esqueceu. Aquele que vai te avisar o que está de errado. Tem coisa que está de errado dentro da tua casa. Tem coisa que está de errado dentro da tua empresa. Só o Espírito Santo pode mostrar o que teus olhos não veem. Espírito Santo, nós pedimos agora, abre os olhos daqueles que não conseguem enxergar e faz a tua obra, dá livramento ao teu povo, batiza com teu Espírito, enche-os até transbordar. E quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Bem-vindos à Conferência Destino 2024. Desde 2017, nós realizamos essa conferência com um só objetivo: reunir nossos alunos e alunas do Brasil e do mundo para uma grande ativação espiritual. Somente a sabedoria milenar pode fazer isso. E nós estamos já preparando todo esse ambiente com muita excelência, onde 18 mil pessoas vão se reunir do Brasil e do mundo para receber a ativação espiritual, sabedoria milenar e o ambiente profético que precisam para ter um direcionamento para a sua vida. Às vezes você está fraco emocionalmente, espiritualmente sem direção, você não sabe o que fazer, você só quer se reenergizar, você precisa continuar o que já está aprendendo comigo na internet. E agora é hora da gente estar presencialmente. Essa conferência só acontece uma vez por ano e vai ser 6 e 7 de setembro, aqui no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, com toda a estrutura, com toda a excelência, ambiente climatizado, restaurantes,
banheiros, tudo com muita excelência, estacionamento para te receber. O bairro onde está o Farmácia Arena é Barra da Tijuca, Cidade Olímpica, um bairro seguro com muitos hotéis, muitos restaurantes e toda a estrutura para te receber. A Conferência Destino, esse ano de 2024, denominada Terra Prometida, porque vai ser um ano de conquista para você. Eu e meus mentores espirituais vamos te receber aqui, nesse ambiente de muita excelência, e eu te espero aqui, 6 e 7 de setembro de 2024, para a Conferência Destino Terra Prometida. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.